Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa noite. Hoje mais uma live. Só aguardar a Rita chegar, ela já deve estar entrando. Nós já vamos começar. Vamos ver se ela já entrou aqui pra gente chamar ela. Entrou. Aí. Olá, Oi, boa Fabiana, tudo bem? noite. Boa Tudo bem, noite. você? Tudo bem, tudo Muito jóia. obrigada por ter aceito o nosso convite. O pessoal tá chegando aí. Enquanto isso, eu vou te apresentar e aí em seguida você pode nos dar a graça de te ouvir. Beleza, ótimo. Então, a Rita é uma colega de um tempo, né, Rita? Com Ela é certeza. psicóloga, mestre em psicologia, psicomotricista também, é presidente da APAE de Santa Rita, faz um trabalho muito bonito, muito interessante lá em Santa Rita, com a inclusão, ao contrário. Não sei se é assim que você ainda chama, mas é assim que eu conheço Então, nós a vamos falar APAE lá de depois Santa disso. Rita. É. Rita, então, muito obrigada de novo, seja muito bem-vinda. O espaço é todo seu. Pessoal que está chegando, muito obrigada pela presença aí, nossa quarta live já, né, para aproveitarmos esse momento, né, de ficar em casa sem parar de fazer trocas, né, de aprender, de conhecer um pouquinho mais. Então, Rita, fica à vontade. Obrigada, Fabiana. Eu que agradeço o convite para falar de um tema que me acompanha há tantos anos, desde os anos finais, dos meados dos anos 90, quando a gente começou a escutar sobre a inclusão, né? A gente tinha nas escolas as classes especiais, dentro das escolas regulares existiam as classes especiais, que era para os alunos com deficiência, e tinha também as escolas especiais, que eram só para alunos com deficiência. E aí vem a questão da inclusão, né? A partir da Declaração de Salamanca, em 1994, surge o paradigma da inclusão. E isso comprometeu toda a questão da educação escolar. O que é isso? Pegar essas crianças com deficiência e levá-las para as salas de aula comum com outras crianças sem deficiência, o que isso significa? Né? O que é a educação inclusiva? E aí isso começa a inquietar, né, grande parte da população ou da comunidade escolar. Como que a gente vai lidar com essa questão? Porque se as crianças já com deficiência apresentam algumas dificuldades na classe especial, como é que é tê-las na classe comum, com outras crianças que não têm deficiência, né? E aí surge essa pergunta: o que é, então, a educação inclusiva? Eu é uma modalidade de ensino na qual o processo educativo deve ser considerado como um processo social, em que todas as pessoas com deficiência ou não têm direito à escolarização. Eu falo que a inclusão escolar ela é uma das fases da exclusão social, porque na realidade a inclusão começa em casa com a família, né? A família passa a fazer a inclusão daquela criança no seu ambiente.
Então, se uma família não inclui a criança, não inclui esse filho, como que ela vai querer que essa criança seja incluída lá fora? Então, aí essa primeira inclusão surge na família, posteriormente ela vai para a questão da inclusão escolar. Mais tarde vai haver a inclusão na comunidade, a inclusão no esporte, a inclusão no trabalho, e aí segue todo esse percurso. Mas aqui, para nós, nós vamos falar dessa inclusão, dessa educação inclusiva. O que seria essa educação inclusiva para nós, pessoas que lidamos com a educação? Os primeiros esforços da inclusão, então, ela vem de Salamanca, da Declaração de Salamanca, em 94, e entendia o quê? Que a inclusão deveria ser substituída, né? Substituir a integração pela inclusão. O que é o processo de integração? É receber essas crianças que tinham deficiência e colocá-las nas escolas especiais, dar um prumo para essa criança, dar uma condição dela ir depois para a escola comum. Só que esse paradigma da integração, ele cai a partir do momento que surge o paradigma da inclusão. Não, essa criança não tem que ela se modificar para ir para uma escola. A escola que tem que se modificar para receber essa criança. Então, começa aí essa modificação, né, dessa criança, mas como que vai modificar uma criança? Como que vai modificar uma escola para receber uma criança, para que essa criança seja ela objeto de inclusão e não ela ser modificada. E aí eu trouxe para vocês algo que eu gostaria muito de falar, que seriam os princípios orientadores de práticas inclusivas. O primeiro princípio que eu pensei seria: o sucesso da inclusão depende da adaptação da escola à criança e não apenas da adaptação da criança à escola. O que eu acabei de falar. Essa é a grande questão, é o que permeia todo o processo das práticas inclusivas. Se a escola ela se adapta à criança, ela dá a oportunidade para aquela criança para que aquela criança tenha um sucesso na escola. E aí, com essa mudança de paradigma de adaptação ou integração, surge uma outra questão que começa a se falar em crianças, não crianças da inclusão, mas crianças em situação de inclusão. E aí, quando fala em crianças em situação de inclusão, amplia muito o leque. Porque não precisa ser só criança com deficiência, não precisa só ser criança com transtorno, não precisa só ser criança com dificuldade permanente de aprendizagem. Pode ser qualquer criança. Que chega na escola, né? Toda criança que chega à escola, ela tem que ser incluída, né, nesse novo meio, né? Então é uma criança em situação de inclusão. Por exemplo, uma criança que muda de escola. Ela está numa escola. Essa escola, ela tem toda uma metodologia, uma didática, uma dinâmica. E, de repente, ela vai para uma outra escola que é totalmente diferente dessa metodologia. Ela encontra grandes dificuldades. Se, de repente, a escola não se adapta a ela, e faz com que ela se adapte à escola, esse processo já está prejudicado. Porque a grande questão é essa, né? A escola se adaptar à criança. Então, nós precisamos, a criança em situação de inclusão, só para eu seguir meu roteiro aqui, ela precisa ser incluída como toda e qualquer criança no universo simbólico familiar primeiro, e no universo simbólico escolar, tá? Então, ela tem que ser falada por essa família, ela tem que ter as regras dessa família, ela tem que ter as leis dessa família, para que ela chegue na escola e seja também incluída nesse simbólico escolar, com as regras da escola, com as leis da escola. Mas, se de repente essa lei da escola é difícil para ela,
A escola, então, faz o quê? Né? Então, essa é a grande questão nossa. Né? A escola tem que ser flexível para, dentro das possibilidades, conseguir incluir essa criança. Vamos imaginar que uma criança chega na escola, é uma criança com o TEA, com autismo, e para ela a questão de fazer a fila é muito complicada, porque ela se desorganiza toda na hora que ela vê aquele aglomerado de criança. Simplesmente eu vou bater o pé e vou falar que ela tem que fazer a fila? Não, então, como gestora, como coordenadora pedagógica, como professora, eu vou ter uma flexibilidade de proporcionar para essa criança chegar mais cedo ou mais tarde um pouquinho, sair mais cedo ou mais tarde um pouco, para que ela não faça parte dessa algazarra que é a entrada e a saída da escola. Então, por isso que a gente fala que tem que haver adaptação da escola. A escola tem que se adaptar à criança. Outra questão que diz respeito a crianças em situação de inclusão são as dificuldades ou obstáculos que são encontrados pela escola para efetivar esta inclusão, né? Às vezes precisa de um professor de apoio, às vezes precisa de um monitor, quando são situações complexas, né? Crianças que demandam questões bem mais sérias do que o professor regente sozinho, ele não tem condição de fazer o trabalho. Então, a escola ela tem que ter esta condição de efetivar essa inclusão, né? E ela vai estudar junto com os especialistas, porque uma criança de inclusão, geralmente, ela é uma criança que precisa de um apoio a mais, né? Então, ela vai precisar que, de repente, o professor tenha um monitor para que saia com ela em determinado momento, para ela fazer uma atividade fora da sala. Então, tem que ter essa flexibilidade. Outra situação que eu acho importante aqui para nós é a criança de inclusão, ela encontra-se também em uma situação transitória, o que é a expressão em que a situação designa bem. Então, quer dizer, pode ser, né, essa criança que mudou de uma escola e foi para outra, ela está numa situação transitória. Ela pode ser que ela não vá precisar modificação por um grande período, mas por um período pequeno. E aí, o que a escola precisa? Ela ter essa possibilidade. Ela precisa encontrar com uma escola que lhe ofereça um lugar possível. Isso é fundamental, né? O que a gente observa, às vezes, em escolas que dizem fazer a inclusão, são escolas que a criança da inclusão está lá no cantinho, separada. E ela não é incluída na sala. Às vezes, ela tem até um professor de apoio, que faz tudo por ela e não com ela. Junto, grudado o tempo todo e acaba que separando ela do grupo, né? Sim, a gente vê a própria formato da sala, né? Então, estão todos em rodinha e aquela criança da inclusão está lá separada numa outra mesinha junto com o professor de apoio. Então, isso não é um lugar, ela não ocupa o lugar ali, ela não pertence àquela sala, né? Então, isso para nós é muito importante, que essa criança seja incluída, que ela esteja no meio de todas as outras crianças. Sim. Como que isso vai ser possível? É no caso a caso. Nós não temos uma regra, nós não temos uma fórmula, nós não temos algo determinado. Cada professor, no caso a caso, vai fazer com que essa criança seja incluída aí na sua sala e não excluída. Porque a pior inclusão é a inclusão em que há a exclusão dentro da sala de aula. Isso é terrível. Sim. E também uma outra questão que é importante, essa criança em situação de inclusão, ela precisa também transformar-se na medida de suas possibilidades para conseguir ascender à ordem simbólica proposta para a escola.
Então, é, se a ordem da escola, se a ordem simbólica da escola, se as regras da escola, se a lei da escola, se a linguagem da escola diz para nós várias possibilidades, né? Determina ali várias possibilidades, e a criança, naquele momento, não consegue, devagar nós vamos fazendo com que ela consiga a chegar naquele momento em que todos vão estar seguindo as mesmas regras. Pode ser que ela não consiga, com tanta facilidade assim, consiga, ter o que os outros têm, mas a gente vai, no caso a caso, conseguindo inserir isso. Muitas escolas são criticadas porque têm atitudes excludentes e não acolhem todas as crianças, ou porque as deixam isoladas do resto do grupo, é o que eu acabei de falar. No entanto, há crianças que se auto-excluem, né? A gente vê muito isso no autismo. Criança com autismo, ela quer ficar lá sozinha, ela não quer. Então, o que essa professora, o ideal, qual que é o ideal, né? A gente até chama. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha, né? Então, é algo extremamente importante dentro desses princípios norteadores. Então, eu vou deixar a criança lá excluída? Não, eu vou oferecer alguma coisa para os outros alunos para eles irem até essa criança, eles fazerem alguma coisa ali perto dela, desde que não esteja invadindo, né? Desde que eles não sejam invasivos, né? Então, é uma criança que sempre está lá na hora do recreio sozinha, então vamos fazer alguma brincadeira ali, a professora orientar, ou a monitora orientar, para que algo seja feito e que essa criança possa, então, junto participar com os outros. Então, isso é muito importante. Das práticas... Exatamente. Se a montanha não vai a Maomé, se Maomé não vai à montanha, então a montanha ela vai a Maomé. Assim, a inclusão transforma a escola e faz dela um lugar que todas as crianças poderão viver. Porque é muito interessante quando você chega na escola e as crianças, né? Isso muito no estágio de psicologia educacional, a gente vê muito. E as crianças, você vai observar uma sala e aí a criança chega, as outras crianças. Ah lá, tia, aquele lá, ele é autista. Ah, aquele lá, ele é isso. Ah, aquele lá é aquilo. Então, como que nós podemos tirar isso dessa criança, né? Como que a gente pode fazer para que essas crianças não discriminem e não segreguem aquele outro aluno que é um aluno em situação de inclusão? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar oportunidade, o maior número de oportunidades para que eles possam estar juntos e não segregados, separados. A inclusão de uma criança é um outro princípio, garante a inclusão de todos. Garantir que uma criança em situação de exclusão frequente a escola e aí encontre um lugar é, ao mesmo tempo, dar a toda criança a possibilidade de estar na escola, independente de suas diferenças particulares, né? Às vezes a gente escuta pais, né, falando assim, na sala do meu filho existe uma criança autista, ou uma criança deficiente intelectual, ou uma criança surda, ou uma criança cega, ou uma criança com múltipla deficiência. Eu acho que seria até melhor se essa criança não estivesse lá, né? Aí eu fico pensando, como é que será que esse filho dessa pessoa que está falando isso lida com a diferença e com as diversidades? Sim. Né? Então, quando você proporciona a inclusão de uma maneira plena, você está podendo desenvolver ou proporcionar para as crianças que elas possam ter compartilhamento, cumplicidade, elas podem ser mais humanas,
elas podem ser mais amigas, né? Elas vão estar juntas, elas vão poder crescer junto com uma pessoa que tem uma diferença, que não é igual à diferença dela, mas pode ser exatamente, aqui a Carla falou a palavra certa, empatia, né? Que é colocar no lugar do outro e saber o que é eu ter uma deficiência igual esse coleguinha meu. O que é eu poder ter também uma situação dessa. Então, a inclusão de uma criança, ela vai garantir a inclusão de todas a partir do momento que todas vivenciam isso. Então, tem um exercício que eu gosto muito de dar para os meus alunos da psicologia, né? No quarto período de psicologia, quando eu dou a disciplina Psicologia aplicada às pessoas com deficiência, que é quando eu dou a disciplina, o conteúdo de deficiência visual, eu coloco uma venda nos olhos deles, então, um com venda, o outro sem venda. E aí, o que estiver sem vai orientar o que está com, né? Para que eles possam sentir o que é ter, não enxergar, né? Então, eu acho que isso, para as crianças também, é perfeito. Quando você recebe uma criança, você colocar essa criança, as outras crianças, para sentir o que é aquilo, né? O que é não entender o que o outro está falando. Exatamente, experimentar esse lugar do outro, para poder vivenciar ou ter essa empatia, essa situação em que você vai poder se colocar ali naquele lugar. Empatia e respeito, né? Exatamente. A inclusão escolar, olha, você vê, a gente falou que a inclusão ela faz as pessoas terem cumplicidade, compartilhamento, humanidade, estarem juntas, empatia e tudo. Agora, a inclusão escolar, ela é terapêutica. Por quê? Porque educar é tratar. Né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma fala do Leandro Lajonchieri. O Leandro Lajonchieri, ele é da USP, né? Ele é um professor, um psicólogo da USP, e ele fala que educar é transmitir marcas simbólicas que possibilite a criança usufruir um lugar de enunciação no campo da palavra e da linguagem, e a partir do qual seja possível se lançar as empreitadas impossíveis do desejo, né? Então, educar promove a constituição do sujeito e permite que ele advenha no campo da palavra. Se essa criança da inclusão, se ela não tiver efetivamente, né, incluída, como é que ela vai realizar o laço social? Como é que ela vai ser enlaçada pelo outro? Se educar... Identificada com o semelhante. Exatamente. Como que ela vai se identificar com esse semelhante? Né? Então, é através da inclusão, e da inclusão de um modo total, que as pessoas conseguem fazer esses laços. Né? É a partir daí que há o laço social. O primeiro laço social é desenvolvido com a mãe, né? Em casa. O bebezinho, quando nasce, ele tem a mãe e essa mãe vai enlaçando, vai fisgando esse bebê para que ele possa, para criar esse laço. A partir do momento que ele vai para a escola, a professora que realiza essa tarefa com o bebê, com a criança. Se ele tiver uma professora sensível, uma professora que possa estar atenta a essas possibilidades, essa criança sai dessa situação que ela está, até essa situação de afastamento, né, ou de alienação, e pode se relacionar com seus colegas, né, ou com o grupo social onde ele está. Maria, o sentimento de pertencer ao grupo na escola, né? É fundamental. Exatamente isso. E olha, Fabiane, não é o que a gente vê, né?
A gente vê muita escola fazendo inclusão, falando que faz inclusão. Mas eu tenho muita restrição sobre essa inclusão. Porque a inclusão de fato, né, e de direito, por que não, ela não acontece. São raras as escolas que conseguem fazer isso. As crianças, elas costumam estar presentes no mesmo espaço físico. Exatamente. Isso não é inclusão. Não é inclusão. Não é inclusão. A inclusão, ela só acontece quando aquele garotinho que está lá afastado, ele é enlaçado pelo grupo social dele, pelos coleguinhas e pela professora. Tá? É quando a professora e os colegas conseguem tirá-lo daquela situação. Tem um caso muito interessante, que é de uma escola inclusiva, e que ela faz o seguinte: o menino da sala, da professora, ele é um menino com autismo, e o tempo todo ele sai para fora da sala. Então, é aquela luta, né? Isso todo mundo que tem aluno autista sabe que isso é algo que acontece. Um belo dia, a professora resolve, né, seguir esse aluno. Ela deixa a monitora, porque quando ele saía, a monitora ia atrás. Aí um dia ela combina com a monitora: na hora que ele sair, quem vai atrás sou eu. Você fica aqui. Né? Ela pede para ela. E aí a professora vai e vai atrás dele para ver o que ele estava fazendo. Então, o que ele fazia? Ele ia, pegava tudo que ele achava. Pegava um gravetinho, pegava um papel de bala, pegava uma folhinha, pegava tudo que ele encontrava ali, ele pegava e, às vezes, ele levava para dentro da sala e colocava dentro da mochila dele, às vezes ele jogava no lixo. Mas de uma maneira tão imperceptível que a professora nunca viu. Aí aquilo chamou a atenção da professora. Bom, o que ela fez no próximo dia? Primeira vez, antes dele sair, ela fala para eles: hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje, na hora que o fulano sair, todo mundo vai sair e vai pegar tudo que tiver que encontrar e puder trazer aqui para dentro da sala. E citou o que era. Aí os meninos foram junto com ele e todos trouxeram. E aí ela estava com um papel imenso no chão, né? Esse papel de fazer cartaz. E aí eles foram fazer um painel de artes. Ah, que lindo, né? E o menino participou efetivamente. Né? Então, ele viu um sentido para aquilo que ele estava fazendo. A partir daí... Oi? As coisinhas que ele buscava passou a ter função. Ter função, né? E ele começou... O grupo foi até ele. Exatamente. Ele começou a ver que, e pelo menos uma vez por semana, ela proporcionava para os alunos, que ela chamou de aula de artes. E eles foram construindo painéis e aí ela começou a ter outras ideias e fazer outras possibilidades. Então, isso a gente vê que, nesse sentido, que a gente fala que a inclusão escolar era terapêutica. Porque o que ela fez? Ela fez com que esse menino se incluísse, ou a sala incluísse o aluno com autismo que não tinha nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa. Então, com as crianças em situação de inclusão, o que falhou foi justamente esse processo educativo, né? Inicialmente, todas as crianças chegam na escola e já vão deslanchando. Essa criança em situação de inclusão, tem uma falha, tem uma quebra, tem aí uma fratura nesse processo de inclusão, de processo educativo. Essa falha, que já deveria ter lá atrás, né, em casa, ela não é culpa dos pais, não é responsabilidade dos pais. É uma impossibilidade constitucional dessa criança. Essa criança
ela em situação de inclusão, principalmente as crianças com entraves estruturais da constituição psíquica, elas têm essa impossibilidade constitucional. E aí dá o que a gente chama de quebra. Ou por questões simbólicas que podem ser revertidas ou contornadas, né? Então, em algumas crianças, quando a gente utiliza essas práticas e essas crianças estão em atendimento com profissionais, isso tudo pode ser revertido. Ou se não, pode ser contornado. Mas se for contornado de uma maneira em que essa criança tenha, haja, que tudo aquilo que ela faz tenha função, já está excelente, né? Então, o que não pode é deixar aquela criança totalmente excluída e fazendo coisas, né? Pegando esses gravetinhos ou esses papelzinhos de bala ou essas tampinhas sem nenhuma função. Então, educar é tratar, pois transmite ou retransmite no campo da palavra as marcas das quais uma criança pequena poderá advir como sujeito. Então, essa criança que de repente está fazendo isso, a partir dessa sensibilidade da professora, ela vai fazer o quê? Ela pode, então, vir se constituir como sujeito. Né? É uma criança que está fora do laço. A partir do momento que ela é enlaçada, ela se constitui como sujeito. Outra princípio norteador. O convívio com outras crianças também pode ser terapêutico. Verifica-se que atualmente muitas crianças apresentam uma constituição subjetiva em curso e uma boa relação com adultos, mas encontram grande dificuldade de estar com seus pares. Isso é fato, né? No consultório, a gente tem uma queixa muito grande disso. Ele se dá muito bem com os adultos, mas pôs ele para brincar com outra criança. Exatamente. Sim, muito. Ou recusam esses laços, ou os desejam, mas não são bem-sucedidos no contato com as outras crianças. Esse princípio põe acento nessas relações pouco privilegiadas até o momento, mas que precisam ser olhadas de perto no trabalho inclusivo, realizado no interior da sala. Então, aí vem uma questão importante para nós, que até a Fabiana já colocou aqui. O semelhante, ele é essencial para definir uma imagem própria e para ter acesso a um conhecimento sobre si. Tá? E quando eu olho para o outro, quando eu vejo a imagem do outro, é que eu vou ver que eu sou diferente daquele outro, né? Que eu posso ser diferente ou posso ser parecido com aquele. Então, esse estranho familiar, que inicialmente é o irmão, depois o colega, este que está em relação no mesmo plano, convoca o sujeito a encontrar a sua posição, enquanto diferente da dele, para assim compor uma fraternidade com ele, permitindo cada um ocupar o lugar próprio. Então, é assim que se dá no desenvolvimento, na constituição da criança, né? Comum, a criança sem deficiência ou a criança que não está não tem um entrave na sua constituição. Na criança que está tendo um entrave, ela não vai ter essa oportunidade de estar tendo esse outro, tendo esse semelhante, por isso que ela não consegue se relacionar com os outros na sua em pé de igualdade, né? Sim. E aí o que a gente vê? Que essa fraternidade, que é a base da socialização, depende dos pais. São eles que dão acesso, através de seu trabalho de orientação e significação, a possibilidade de uma relação com o irmão, né? Então, a gente fala dos ciúmes aí entre os irmãos, como que isso é importante, como que isso é necessário. Por quê? Porque é a base da socialização. Depois,
esse trabalho vai ser sustentado em continuidade pelos professores, ao administrar as relações sempre difíceis entre os colegas de classe, para frear a agressividade entre os pequenos colegas, sem inibir a autoexpressão, para poder realmente fazer dos ciúmes a origem do sentimento social. Então, isso você vê, né? Vocês todos que trabalham com educação, vocês podem imaginar, nós podemos estar no nosso dia a dia essa situação desses ciúmes. Ô tia, fulano fez isso, tia puxou o meu cabelo, me empurrou e pegou a minha... Né? O quanto que isso é importante, né? O quanto que essas relações que são mediadas pelo adulto são importantes para que a criança possa querer ter esse convívio. Então, crianças que não têm esse convívio de uma maneira tranquila, elas vão querer só conviver com os adultos. E esse adulto... Exatamente. E esse adulto passa a ser para ela uma figura diferente do que ela é, né? E geralmente esse adulto, que é o adulto pai, mãe, avô, avó, sempre vai estar cedendo para ela, né? Então, ela vai estar lidando de uma maneira que não é tão tranquila como se ela tivesse ali com as crianças. Quando o professor realiza práticas inclusivas e que considera todos os alunos, e não apenas o aluno com deficiência ou com entraves estruturais da constituição psíquica, o TEA, por exemplo, o desafio é maior, né? Então, eu falei até agora, né, nessa pequena, na questão do convívio, eu falei da criança comum. Na questão do TEA ou na criança com deficiência, o desafio é bem maior. As outras crianças são importantes porque ajudam no desenvolvimento do aluno com deficiência ou TEA. Elas servem de espelho e modelos de identificação para ele. Então, agora eu vou trazer, né, Fabiana, o que você falou comigo. Durante 17 anos, nós tivemos na PAI, aqui em Santa Rita, o processo de inclusão ao contrário. Esse processo de inclusão ao contrário, ele se deu de que maneira? Quando nós, uma mãe, né, que inclusive a minha filha solicitou, ela era professora de maternal, e ela solicitou que a menina dela pudesse estudar na salinha de maternal da PAI. E eu fui no início, fui muito relutante, não permiti. E aí ela falou assim, espera, só tenta, observa só para você ver um mês, para ver o que você acha, o que não acha. E aí, o que aconteceu? A gente colocou a minha netinha, né? Ela tinha 1 ano e 2 meses, nós colocamos numa sala de aula com outras crianças com deficiência, inclusive eram 3 meninas com síndrome de Down. Nessa época não existia inclusão na PAI. E aí a gente... E o que acontece nesse 2 meses que ela ficou? As meninas com síndrome de Down começaram a desenvolver a fala, a engatinhar, a ir atrás e a ter alguns comportamentos identificatórios da minha neta que não tinha deficiência, né? E aí foi fantástico, porque a fono falou que estava sendo ótimo, a fisioterapeuta falou que estava sendo ótimo, a psicóloga falou que estava sendo ótimo. Todo mundo que lidava ali com as crianças começaram a perceber que o modelo da criança comum para as meninas com síndrome de Down foi fantástico. E aí a gente percebe isso, né? Hoje em pesquisas que tem aí no mundo afora, o quanto que essa criança com deficiência, ela se beneficia do contato da criança que não tem deficiência. E aí, a partir daí, isso foi no ano 2000,
A partir de 2000 até 2017, nós tivemos a inclusão ao contrário, milhares de crianças, né? Não vou dizer milhares, mas centenas de crianças foram beneficiadas por essa inclusão. Só que em 2017 o governo cortou, não quis mais que a PAI fizesse a inclusão ao contrário. E nós estamos sem a inclusão ao contrário dentro da PAI. Hoje nós voltamos para a questão da escola especial apenas. Um retrocesso de pelo menos 20 anos. Mas, como nós somos uma entidade filantrópica e temos convênio com o Estado, nós temos que seguir as orientações do Estado, porque senão não tem condição da gente se manter. Mas é fantástico, exatamente, Jussara, o neurônio espelho. A criança passa a se identificar com aquela criança que tem o comportamento que vai poder se beneficiar. Eu lembro da Cristina Kupfer contando casos, né? Que lá no Lugar de Vida acontece, né? Esse processo das crianças comuns, típicas, com as crianças com algum entrave na Constituição, e o quanto ela empresta, né, o seu simbólico, o seu imaginário para as outras crianças, e o quanto isso contribui. Exatamente. Agora eu vou trazer um exemplo para vocês de uma professora também, que ela toma um gesto estereotipado e sem sentido de uma criança com autismo como algo a ser incorporado às atividades da classe, apostando que poderá ganhar sentido graças à importância atribuída pelas crianças àquele gesto que ganha o estatuto da brincadeira, né? Então, o título chama O Ventilador e o Catavento, né? É uma... Você conhece esse? Então, um aluno só queria ficar debaixo do ventilador de teto e se desorganizava quando desligavam o ventilador. Além do ventilador, ele também se interessa por outros objetos com uma mecânica similar de girar. A partir dessa observação, a professora teve a ideia de propor a produção de cataventos para toda a turma, articulando tal atividade com a temática que trabalhava em sala de aula, que era figuras geométricas, simetria, divisão, números e cores. A princípio, o aluno não se interessou pelos recortes, nem pela colagem e pela distribuição numérica. Mas quando viu o resultado do catavento, ele foi para pegar o catavento do colega. Aí o colega virou para ele e falou: não, se você quer um, vai lá com a professora que ela faz um para você, que você faz um para você. E foi dito e feito. Aí ele foi lá com a professora passou todo esse processo dele pegar o papel, dele cortar, das cores que ele queria utilizar, e aí ele fez o catavento e começou a brincar com o catavento. Essa historinha, ela está dentro desse livro aqui, que é fantástico, que eu acho que todos nós precisamos ter, tá? Maravilhoso. Que é Práticas Inclusivas em Escolas Transformadoras. Acolhendo o aluno sujeito, tá? É um pouco do tema da nossa live de hoje, que traz para a gente essa situação lá do Lugar de Vida, que desenvolve esse trabalho maravilhoso com crianças que têm algum entrave na constituição psíquica. O Jean diz que tem uma pergunta, ele faz agora ou mais no finalzinho? Pode fazer agora. Pode fazer, Jean. O Neto colocou muitos ois ali. Oi, Neto, a tia tá te vendo. Ele colocou oi, 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 oi. Vamos ver se o Jean escreve aqui. Ele diz que a pergunta é grandinha. Esse livro é realmente maravilhoso. O que a senhora acha dessa mudança dos termos que no começo do século XX eram chamados inválidos e a partir daí teve várias outras terminologias chegando no excepcionais e atualmente como alunos? Alunos com deficiência. Então, Jean, esses termos, eles foram
modificados, né, ao longo da história, até porque as próprias pessoas com deficiência, através da defesa dos seus direitos, que determinaram a mudança desse nome. Eles que se reuniram e quiseram fazer essa mudança. Essa mudança vem por uma imposição deles, não por uma imposição das pessoas que trabalhavam, ou do governo, ou dos pesquisadores, não. Eles sim que definiram. Nós não somos excepcionais, nós não somos imbecis, nós não somos débeis, nós não somos deficientes, porque uma coisa que é muito importante para a gente é a gente pensar que a a pessoa vem antes da deficiência, tá? Então, quando eu falo pessoa com deficiência, eu estou primeiro vendo a pessoa, o sujeito ali, para depois eu falar que ela tem uma deficiência. É diferente de eu falar, olha o cego, né? Olha o surdo, olha o deficiente intelectual. Eu olho a pessoa com surdez, a pessoa com cegueira. Então, a deficiência, ela não caracteriza a pessoa. A pessoa não pode. Opa, tem uma travadinha aqui. Antes da deficiência. Não, é porque a minha bateria está acabando. Ah, é? Então corre. Vou ter que correr aqui. Então, essa é a grande questão, viu, Jean? Ficou claro para você? Nossa, agora aqui nós vamos... Se isso interfere na autoestima da pessoa, do sujeito. Sim, com certeza, porque se eu estou vendo primeiro a deficiência para depois eu falar o que ele é, então vai interferir sim na autoestima dele, com certeza. Sim, com certeza. Certo, Nós Jean? temos 10 minutos, tá, Rita? Nossa, ainda tem muita coisa para falar. Vamos lá. O trabalho de inclusão se faz no laço que se estabelece entre professor e aluno, né? Se uma professora coloca a criança para trabalhar a seu lado, para acompanhar melhor os movimentos de interesse da criança e fazê-la enlaçar. Sim, aqui alguém está perguntando, Rafaela M. Franco. Rita, entra no mesmo caso da denominação portador de deficiência? Sim, porque a pessoa não porta. O que é portar? É carregar a deficiência. Ela não carrega a deficiência. Hoje não se fala mais portador de deficiência. Se fala pessoa com deficiência, porque o portar pressupõe que a pessoa está carregando a deficiência dela e ela não está carregando a sua deficiência. Simplesmente ela é uma pessoa com deficiência, né? E ela não carrega essa deficiência. Eu vou ver mais o que está aqui que eu posso falar para vocês, porque o tempo está acabando. E aí se tem mais perguntas, eu vou respondendo. Não. Tem elogios, agradecimentos, estão gostando muito. 109 pessoas na live. Beleza, né? Olha, deixa eu falar para vocês algo que é extremamente importante. O aluno em situação de inclusão, ele é da escola e não só do professor que está com ele na sala de aula. Isso é fundamental. Toda a comunidade fica responsável por aquele aluno. Eu vejo professoras falando o seguinte: ele não é meu aluno, ele é aluno de fulana que caiu com ele esse ano, então ela que se vire. Não. O aluno em situação de inclusão, ele é de todo mundo. Todo mundo, o porteiro, a merendeira, a faxineira, todas as pessoas que estão junto com aquela criança, que estão na escola, vão se responsabilizar por alguma coisa. E não simplesmente falar, eu vou contar para o seu professor o que você fez.
Se na entrada da escola o menino em situação de inclusão empurrou os outros, quem tem que chamar a atenção dele é o porteiro. Não é falar, eu vou falar para a sua professora. Todos têm que estarem unidos para poder proporcionar para essa criança uma situação em que possa efetivar a inclusão dela. Então, isso é fundamental para mim. Eu fico muito preocupada quando alguém fala, ainda bem que caiu com outro professor e não comigo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui. Nós falamos isso aqui de todas as crianças, né? Eu sempre costumo falar com as meninas, as que estão aqui há muito tempo, falam para as que estão chegando, os alunos são da escola, todos eles. Com certeza. Não é da tia tal, da tia tal. Não, de jeito nenhum. São de responsabilidade. todos, porque todos são responsáveis pelos alunos, Sim. né? Se eu faço parte da comunidade escolar, todos são responsáveis pelo aluno. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar com vocês. A inclusão, ela é para todos e para cada um. Porque em cada momento é uma pessoa que precisa ser incluída naquele ambiente. Então, a gente não pode achar que só aquele aluno precisa de inclusão. Qualquer momento da nossa vida, nós vamos precisar ser incluídos em alguma situação. Então, a inclusão, ela é para todos e para cada um. Principalmente porque todos nós fazemos parte dessa inclusão maior, que é a inclusão social. Então, a inclusão começa na família e termina na sociedade. Então, esse percurso todo, né, a pessoa tem que estar sendo incluída por todas as pessoas que fazem parte do seu cotidiano e da sua vida. A inclusão é para todos, mas também é para cada um, o que supõe que o professor possa atribuir um lugar singular para cada um de seus alunos. Cada aluno aprende de um jeito, cada aluno tem a sua singularidade. E eu não posso esquecer disso, né? Eu não posso querer que todos aprendam como se fosse uma linha de produção. Nós não estamos trabalhando com linha de produção, nós estamos trabalhando com sujeito, sujeito do desejo, sujeito que está ali pensando, desejando, fazendo laço, e não apenas uma máquina. Sim. Certinho, gente? Nós todos, né, temos a nossa maneira de aprender. Sim, cada um tem a sua maneira, com certeza. Com certeza. Cada aluno aprende de um jeito, Rafaela. A quantidade de alunos em sala interfere na qualidade do trabalho do professor quando atende alunos em situação de inclusão? Sim, interfere. Mas a minha preocupação, quem que perguntou? Maria Aparecida. Sim, Maria Aparecida, mas a minha preocupação é o seguinte: se essa professora ela tem um tanto de aluno, diminui a quantidade de aluno porque é aluno de inclusão, ela tem um ajudante e de repente ela deixa o aluno em situação de inclusão para o professor ajudante e não inclui ele. Então, eu penso que interfere, a gente pensa que é na faixa de para cada 3 alunos comuns, um com deficiência, porque eles vão ser os tutores, né? Então, a criança, a gente já viu aqui que ela aprende melhor junto com outra criança, de uma maneira mais eficaz com seu semelhante, né? Colega, do que com o professor, às vezes. Então, o ideal é que tenha um número menor, sim, para que ela possa fazer essa intermediação, essa mediação entre os alunos. Certo? O Jean coloca que ele não gosta de lembrar que a professora dizia que estava preparando eles para o mercado de trabalho. É. Quem que é o Jean? É alunos? Não conheço. Não. Jean,
professora falava que estava preparando para o mercado de trabalho. Não, a gente prepara aluno para quê, Jean? Fala aí para mim, Jean. Profissional de apoio ou professor de apoio? Qual a sua opinião sobre esse apoio? Então, eu tenho as minhas restrições contra esse profissional, uma vez que ele fique exclusivamente por conta dessa criança e a professora fique sem ter contato, né? A gente vê alguns professores, profissional de apoio, o professor, depende. O profissional de apoio é quando ele vai ser monitor. O professor de apoio é quando ele vai fazer toda a questão pedagógica da criança, mas que o professor regente elaborou. Ele só vai aplicar. O profissional de apoio é o monitor, que vai levar no banheiro, que não vai lidar com as questões pedagógicas dessa criança, tá? Então, aí essa é a diferença. O profissional de apoio seria o monitor, e o professor vai depender aí do que a criança está necessitando. Ela pode estar necessitando de um profissional somente, porque ele dá conta de assistir a aula, ele dá conta de lidar com tudo que o professor está ensinando, e às vezes ele vai precisar do professor de apoio, porque o professor de apoio vai passar para ele aquilo que o professor está fazendo. Sim. Certo? Falta 1 minuto. O Jean é aluno da pedagogia. Ah, Jean, legal, Jean. Aluno da Univais. Falta só 1 minuto. Muitíssimo obrigada. Que delícia de conversa. Vamos fazer outras. As pessoas vão ter sugerindo temas aí para você Exatamente, exatamente. Muito legal. Eu que agradeço. Um beijão para todos vocês, meus ex-alunos, minhas alunas também. Pessoal que eu não vejo há muito tempo está aqui. E eu fico muito feliz de estar aqui, Fabiana, nessa oportunidade. Um beijão para todos. Rita, obrigada. Tchau. Agora, em seguida, a gente vai voltar ao vivo para fazer o sorteio do livro da Roberta, Tempo e Presença na Educação. Ai, que legal. Muito legal. Tá bom? Beleza. Rita, muito obrigada. Obrigada a todos aí. Um beijo e até a próxima. Beijo. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.